Hoje voltamos a abrir as páginas de um livro repleto de segredos ocultos, desvelando verdades sepultadas nas sombras da história. Verdades que muitos tentaram apagar, mas que persistem através de sussurros e antigos manuscritos proibidos. Imaginem uma força tão poderosa que até os demônios se estremecem ao ouvir seu nome. Um guerreiro celestial, cuja espada flamejante expulsou Lúcifer do paraíso, lançando-o ao abismo mais profundo. Mas este não é apenas outro anjo. É o supremo comandante dos exércitos celestiais, que liderará a batalha final contra a escuridão. Ele é o arcanjo Miguel, cuja mera presença reverbera nos céus com o estrondo do trovão, e cujo olhar penetrante pode paralisar as criaturas mais terríveis das sombras. Você já se perguntou por que os seres sobrenaturais malignos fogem ao ouvir seu nome? É devido a algo mais profundo do que simplesmente sua posição como general das hostes celestiais. A chave está em sua própria essência. Miguel não é apenas um protetor ou mensageiro, mas a personificação do juízo divino, uma força implacável que não negocia com o caos, nem oferece misericórdia quando a ordem celestial está ameaçada. Seu propósito transcende o mero conforto e guia. Existe para manter o equilíbrio do cosmos a qualquer custo. Miguel redefine o conceito comum de um anjo. É comandante, guardião e guerreiro ao mesmo tempo. Como príncipe das hostes celestiais, não lidera exércitos para conquistar, mas para preservar a ordem cósmica, enfrentando qualquer ameaça que surja. Sua presença no campo de batalha não apenas inspira seus soldados celestiais, mas é devastadora para seus inimigos. Enquanto outros anjos levam mensagens de esperança, Miguel traz a certeza da vitória. Onde outros oferecem consolo, ele promete justiça. Seu rango supremo entre os seres celestiais se manifesta não apenas como um dos guerreiros mais formidáveis do céu, mas também em seu papel como líder dos exércitos e executor da vontade divina. Desenhar sua espada não é simplesmente preparar-se para a batalha, mas declarar juízo, e entre os arcanjos sua autoridade é insuperável. Assim como Gabriel traz anúncios e Rafael cura, Miguel executa suas ordens finais. Em algumas tradições, ele é associado aos serafins, os seres de 6 asas que permanecem mais perto de Deus. Não há promessas que possam aplacar sua determinação. Não é um mensageiro, nem um observador distante, mas um escudo contra o caos e uma espada contra a corrupção. Sua justiça carece por completo de emoções humanas, não por falta de compaixão, mas por uma clareza de propósito absoluto. Por isso, quando a guerra ameaça o equilíbrio cósmico, não há anjo que as forças da escuridão temam mais. Em antigos textos esotéricos, fala-se de seu olhar penetrante, capaz de ver através de qualquer disfarce ou ilusão. Nenhuma mentira permanece oculta diante dele, e nenhum engano consegue escapar a seu escrutínio. Esta percepção sobrenatural o torna um juiz implacável, não por crueldade, mas por sua percepção absoluta da verdade. As almas que se apresentam diante dele não podem ocultar sua verdadeira natureza, tornando seu julgamento infalível, contemplando constantemente a glória divina. Essa proximidade ao Criador amplifica seu poder, transformando-o não apenas em um guerreiro excepcional, mas em um canal direto da suprema autoridade celestial. Como comandante de anjos ou algo ainda mais elevado, é certo que Miguel não observa, à distância. Quando o céu age, é ele quem lidera o ataque. Sua armadura brilha como o sol, e sua espada deixa um rastro de luz a seu passo. Nas tradições cristã, judaica e islâmica, o nome de Miguel carrega uma autoridade suprema. Seu nome significa quem como Deus, não como uma afirmação de poder, mas como um desafio àqueles que buscam reclamar domínio sobre a criação. É um grito de guerra que ressoa através dos planos espirituais, lembrando a todos os seres que a supremacia divina é inquebrantável. Os exorcistas o invocam nos momentos mais críticos, quando as forças das trevas parecem invencíveis. Rezam a ele antes de entrar em batalhas mortais, esperando que sua coragem e determinação inspirem seus aliados e aterrorize seus inimigos. Não é apenas temor, é terror existencial
ao qual se enfrentam quando seu nome é pronunciado contra o mal. A escuridão recua não apenas pela fé, mas pelo poder que representa. Ao longo dos séculos, as histórias descrevem demônios implorando misericórdia ao ouvir sua invocação, sabendo que onde Miguel aparece, não há escapatória. O próprio ar parece carregar-se de eletricidade estática quando seu nome é pronunciado em rituais de exorcismo, como se o véu entre os mundos se tornasse momentaneamente mais fino. Seu papel não é nem misericordioso nem cruel. Não titubeia, nem se envolve em negociações quando estas não são justificadas. Miguel não apenas exerce seu controle sobre os exércitos celestiais, mas também é conhecido pelas batalhas que travou. Entre elas, nenhuma foi mais decisiva do que a guerra contra Lúcifer, que em seu tempo foi o mais brilhante dos anjos. Lúcifer rejeitou a ordem celestial, reunindo seguidores dispostos a desafiar a soberania divina. Sua rebelião não foi simplesmente um ato de desafio, mas uma declaração de superioridade, uma tentativa de reclamar domínio sobre a própria criação. Seu orgulho o cegou, convencendo-o de que poderia superar o Criador, estabelecendo seu próprio reino, onde ele seria a autoridade suprema. Não foi uma simples rebelião, mas a primeira grande guerra cósmica, um conflito que definiu a própria natureza da realidade espiritual. No entanto, não foi Deus quem enfrentou diretamente esta insurreição. Esta rebelião foi o campo de batalha de Miguel com os anjos ao seu lado. Miguel liderou o ataque contra a insurreição, e esta não foi uma contenda de palavras, mas de força pura, uma batalha que sacudiu os alicerces do céu. Enquanto as forças de Miguel chocavam-se com as de Lúcifer, os céus tremiam sob o peso de seu conflito. As descrições ancestrais desta batalha são apocalípticas. Estrelas caindo do firmamento, dimensões espirituais se rasgando e realidades alternativas nascendo e morrendo em um instante. A rebelião foi feroz, mas Miguel lutou sem vacilar. Seu exército celestial inquebrantável avançou com uma sincronia perfeita, como uma entidade única de luz brilhante contra a crescente escuridão dos rebeldes de Lúcifer. O que uma vez foi radiante e poderoso caiu diante da lâmina de Miguel, e a cada golpe a insurreição desmoronou. Não foi apenas uma derrota militar, foi uma sentença cósmica. Lúcifer, o mais exaltado dos caídos, não pôde resistir a Miguel. Foi derrotado e expulso, despojado de seu status anterior, garantindo que nunca mais representaria uma ameaça à ordem celestial. A queda de Lúcifer não foi apenas uma mudança de localização, mas uma transformação fundamental. Segundo algumas tradições, sua luz se obscureceu. Sua beleza foi corrompida até se tornar astúcia manipuladora. Miguel executou essa sentença não com prazer, mas com a certeza inquebrantável daquele que cumpre seu propósito divino. Embora Lúcifer tenha sido deposto, sua influência não desapareceu completamente. Muitas tradições sustentam que Miguel continua a ser seu maior adversário, a força que impede que seu poder se expanda sem controle. É como uma dança eterna entre a luz e a sombra, a ordem e o caos. Lúcifer voltou sua atenção para o mundo mortal, buscando enganar e corromper através de cada tentação e manipulação das almas humanas. Apesar de a ordem celestial não poder ser derrotada diretamente, a cada passo que Lúcifer dá, é Miguel quem é invocado para detê-lo, o guerreiro chamado em momentos de crise, o escudo contra sua influência. Quando os exorcistas enfrentam possessões demoníacas, é o nome de Miguel que faz tremer os espíritos malignos. E quando as tentações sombrias ameaçam nos desviar, é a ele que buscamos por proteção e força. Sua imagem é a que inspira resistência entre os fiéis. Se os anjos caídos mais poderosos não puderam resistir, que esperança poderia ter Lúcifer? As batalhas de Miguel não terminaram com a queda de Lúcifer. Ao longo dos milênios, inumeráveis guerras foram travadas nos planos espirituais, sempre defendendo a ordem frente às forças do caos. Cada vitória reforça sua reputação e cada confronto amplifica o temor que seu nome inspira. No entanto, ao contrário da rebelião no céu, onde a insurreição foi rapidamente esmagada, a batalha final será diferente. Desta vez,
o conflito não se limitará ao reino celestial, mas abrangerá toda a criação. Muitas tradições narram uma guerra apocalíptica, na qual as forças da escuridão farão sua última aparição. Um confronto do qual falam as Escrituras. Um momento em que os selos serão quebrados, as trompetas soarão e o véu entre os mundos será completamente rasgado. Este não será um mero enfrentamento a mais, mas um clímax decisivo profetizado desde os primórdios do tempo. O destino final de todas as almas será determinado neste evento. E o próprio tecido da realidade será reescrito. Miguel não apenas liderará as forças celestiais, ele será quem decidirá o resultado desta grande contenda. As profecias o descrevem montando um corcel celestial. Sua espada não apenas como uma arma, mas como um estandarte de vitória. Inequivocamente, algumas tradições afirmam que ele mesmo submeterá Satanás, encadeando-o e lançando-o no abismo da eternidade. Seu papel não é unicamente o de guerreiro, mas transforma-se em um instrumento do juízo final. Visionários ao longo dos séculos relataram visões deste enfrentamento final. Exércitos de anjos descendo do céu em formações perfeitas, liderados por Miguel em toda a sua aterradora glória. Nesse momento, sua presença será tão magnífica quanto intimidante, irradiando uma luz tão intensa que purificará tudo o que tocar. Não será uma luta repleta de incertezas, mas a manifestação do triunfo predestinado da luz sobre a escuridão. Sua função no fim dos tempos supera o simples combate. Ao contrário das batalhas anteriores nas quais brandia sua espada contra exércitos rebeldes, seu dever final será muito mais profundo. Miguel também é considerado uma figura de julgamento que pesa as almas dos mortos, medindo suas ações e determinando seu destino. Este não é um papel que assume levianamente. Ele o carrega com a gravidade de quem compreende o impacto eterno de cada decisão. Textos místicos antigos descrevem como ele levanta sua balança celestial, pesando não apenas ações, mas também intenções. Não apenas palavras, mas pensamentos. Ele não é mais um defensor, agora se torna o árbitro supremo da justiça. Algumas representações o mostram carregando uma balança celestial, equilibrando a justiça e o pecado com precisão matemática. Não há suborno que possa corromper seu julgamento, nem apelo emocional que possa desviar seu olhar da verdade absoluta. Aqueles que se apresentam diante de Miguel têm consciência de que seu veredicto é final. A alma fica exposta em toda a sua vulnerabilidade, sem segredos nem fantasias. Não é como outros anjos da guarda que guiam e consolam durante a vida. Ele não vem oferecer segundas oportunidades, nem se lança ao campo de batalha para mudar uma guerra incerta. O tempo de misericórdia passou. Miguel não luta pela possibilidade de vitória, luta para ajustar contas finais. Seu olhar penetra no núcleo da existência, avaliando não apenas o que foi feito, mas o que poderia ter sido feito. Estar em sua presença leva as almas a compreender completamente sua própria natureza. Talvez, pela primeira vez, para os fiéis sua presença é a garantia de que o triunfo do céu é inevitável. Para os perversos, representa a força que assegura que nunca mais sairão do ciclo da corrupção, que finalmente se extinguirá. Miguel é muito diferente da figura gentil e etérea que frequentemente se associa aos anjos em representações populares. Não há nada delicado em sua natureza e sua postura nunca vacila. Ele é um guerreiro forjado no calor de batalhas cósmicas, um ser de imenso poder, cuja presença impõe respeito em vez de conforto. Sua aparência não evoca suspiros de admiração, mas um silêncio atônico diante de algo que está além da compreensão humana. Ao contrário dos anjos da misericórdia e da orientação, Miguel exala uma intensidade avassaladora que exige obediência imediata. Ele não observa de longe, comentando ou aconselhando, impõe a ordem celestial com uma autoridade inflexível, sem deixar espaço para dúvidas ou perguntas. Sua presença é como um relâmpago que ilumina a noite mais escura, revelando tudo o que estava escondido nas sombras. Quase sempre é representado armado para a batalha, pois este é seu estado natural. Em muitas histórias,
é descrito empunhando uma espada que brilha intensamente, uma arma que se diz cortar através da própria corrupção, separando a verdade da falsidade, a pureza da impureza. Isto não é um símbolo metafórico, é uma extensão literal de seu poder divino. Outras representações mostram-no com uma longa lança, um instrumento com o qual derruba demônios com implacável precisão, ou com correntes que usa para subjugar as forças tenebrosas, garantindo que nunca mais se levantem. Miguel, em sua forma mais pura, é um guerreiro implacável, dedicado não apenas a combater a escuridão, mas a estabelecer a ordem e a justiça que foram desafiadas. Sua imagem serve como um lembrete constante de que a luz, embora às vezes pareça distante, e sua luta solitária sempre prevalecerá sobre a escuridão. A figura de Miguel se ergue como uma esperança tangível para aqueles que buscam refúgio em um mundo repleto de confusão e caos. Em resumo, Miguel não é apenas um protetor, é o baluarte da verdade e da justiça, o embaixador da ordem divina. Com sua espada em mãos e sua armadura brilhante, avança em direção ao futuro, pronto para enfrentar o desafio definitivo que se aproxima. Em sua missão, reescreverá os destinos não apenas das almas, mas de toda a criação, assegurando que a luz prevaleça. Sua história nos ensina que, embora o caos e a escuridão possam parecer avassaladores, sempre haverá um defensor pronto para lutar e restaurar o equilíbrio no cosmos. Estas não são meras decorações ou insígnias de status, são ferramentas de guerra, cada uma destinada a um propósito específico. Em sua luta eterna contra o caos, sua espada corta ilusões, e sua lança atinge com precisão o ponto fraco do inimigo, enquanto aqueles que desafiam a ordem estabelecida são restringidos por correntes em suas mãos. Essas armas transcendem sua natureza material, tornando-se manifestações da autoridade divina. Sua aparência reflete sua essência. Nada nele é acidental ou meramente estético. Muitas tradições o descrevem como uma figura imponente que irradia uma luz tão poderosa que cega aqueles que ousam olhar diretamente para ele. Sua presença não é acolhedora nem confortável, é intensa e reveladora, expondo cada falha e imperfeição. Revestido com uma armadura celestial, brilha com uma intensidade que mistura o magnífico e o aterrador, semelhante ao sol guerreiro. Alguns dizem que aqueles que se encontram com ele sentem um medo avassalador, incapazes de se mover sob o peso de sua presença. Não se trata apenas de respeito ou admiração, é um reconhecimento instintivo de estar diante de algo fundamentalmente superior, uma força que transcende a compreensão humana. Para aqueles que se opõem a ele, não é apenas um guerreiro, é a personificação do julgamento inevitável, a certeza de que toda ação tem consequências. Místicos que tiveram encontros com Miguel descrevem uma sensação de vulnerabilidade total, como se cada pensamento e intenção ficasse completamente exposto. Alguns falam de um silêncio ensurdecedor que precede sua aparição, como se o próprio universo prendesse a respiração em antecipação. Outros mencionam um aroma peculiar que se sente após uma tempestade, indicando a purificação através do fogo. O papel de Miguel varia entre diferentes tradições, mas seu poder e liderança permanecem constantes, adaptando-se às necessidades específicas de cada sistema de crenças. No cristianismo, ele é o comandante supremo dos exércitos celestiais, aquele que expulsou Lúcifer e liderará a batalha final contra o mal. Seu papel como guerreiro é incomparável, não apenas defende, mas assegura a vitória absoluta sobre as forças do caos. Nas igrejas dedicadas a ele, frequentemente é retratado pisando em um dragão ou demônio, simbolizando seu completo domínio sobre as forças do mal. Os fiéis invocam sua proteção não apenas contra perigos espirituais, mas também contra ameaças de qualquer tipo. Seu nome é pronunciado como um escudo, e sua imagem é utilizada como um talismã contra o mal. Para os cristãos, ele é uma prova viva de que a luz sempre prevalecerá sobre as trevas. No islamismo, é conhecido como Miguel, o arcanjo associado aos elementos, ao sustento e às recompensas divinas. Sua natureza é mais matizada, combinando aspectos de guardião e provedor.
Algumas interpretações sugerem que ele controla as forças da própria natureza, mantendo o equilíbrio no mundo através da chuva, dos ventos e das estações, assim como a fertilidade da terra e a abundância das colheitas. Tudo isso está sob sua supervisão. Ao contrário de Gabriel, o mensageiro que traz revelações, Miguel é o anjo da última trombeta que anunciará o julgamento. Seu poder está vinculado ao funcionamento fundamental da existência cotidiana. Ele é o sustentador invisível que garante que a ordem natural prevaleça, mesmo em tempos de caos. Embora sua função seja menos dramática, é igualmente crucial e demonstra a amplitude de sua autoridade. No judaísmo, Miguel desempenha um papel específico como guardião de Israel contra forças demoníacas e como intercessor pelos justos. É descrito como o grande príncipe que vela pelo povo de Deus, protegendo-os de ameaças sobrenaturais que poderiam destruir a devoção da nação escolhida. Sua vigilância é inquebrantável, mesmo durante os exílios, perseguições e dispersões. Algumas histórias também o associam à condução de almas para o além, garantindo que apenas os dignos atravessem as portas do céu. Nesse papel, ele não é apenas um guerreiro, mas também um psicopompo, um guia que assegura uma transição segura entre os reinos. As almas dos justos não encontram nele um juiz severo, mas sim um protetor que garante seu caminho seguro em direção ao futuro. Textos cabalísticos o associam ao lado direito do trono divino, representando a misericórdia equilibrada com a justiça. Seu nome é inscrito em amuletos de proteção, invocado em rituais de purificação e mencionado em orações durante tempos de perigo nacional. Para o povo judeu, ele é o guardião celestial que nunca abandona seu posto, mesmo nos momentos mais sombrios da história. Embora Miguel seja conhecido principalmente como protetor, também existem histórias que inspiram temor, mesmo entre os mortais. Algumas narrativas o descrevem não só como um guerreiro, mas como um executor do juízo divino em tempos de grande pecado, quando a corrupção se espalha sem controle. Disse que é Miguel quem impõe a pena inevitável. As lendas antigas contam como ele surgiu em momentos críticos da história humana, trazendo destruição às civilizações que haviam caído em uma profunda injustiça. Não age por vingança, mas como um cirurgião necessário para prevenir a corrupção. Essas lendas enfatizam ainda mais seu papel como aquele que põe fim às vidas dos ímpios, assegurando que todos recebam o peso da justiça. Nessas histórias, não há oferta de arrependimento, apenas um julgamento implacável. Então, por que Miguel é tão temido? A resposta vai além de explicações simples, pois ele é um dos guerreiros mais poderosos do céu, a força inquebrantável que se interpõe entre a ordem e o caos. Não negocia nem titubeia diante da oposição. Sua determinação é absoluta e sua vontade inquebrantável. Quando Lúcifer desafiou os céus, foi Miguel quem liderou o ataque sem hesitar. Na última guerra, será Miguel quem tomará a dianteira, garantindo que a escuridão não prevaleça. No entanto, o temor em relação a Miguel não se baseia na crueldade ou na vingança, ideias muito humanas. Um ser de sua natureza não busca destruir por mero prazer. Impõe julgamento porque é necessário. Mantém a ordem porque é fundamental e se assegura de que nenhuma ameaça fique sem resposta. Este é seu propósito essencial. Para aqueles que o invocam com um coração puro, ele é um protetor incomparável, um guardião cuja vigilância nunca cessa. Para seus inimigos, é a força que termina a batalha antes que comece. Não age com crueldade, mas com uma eficiência absoluta. Até os mais poderosos senhores demoníacos reconhecem que onde Miguel aparece, a derrota é iminente. Seu nome tem sido pronunciado em orações durante séculos, não apenas como um clamor por proteção, mas como uma declaração da força dos fiéis, invocando-o em momentos de desespero, quando todas as outras opções parecem esgotadas. Em tempos de guerras físicas, quando exércitos se enfrentam no campo de batalha. Em exorcismos, quando entidades malignas se recusam a ceder. Ou no juízo divino, quando cada alma deve enfrentar as consequências de suas escolhas. Miguel é quem se levanta contra a escuridão.
não é uma figura de misericórdia sentimental ou de malícia vingativa. É a personificação da justiça em sua forma mais pura, desprovida das emoções humanas que poderiam distorcer seu propósito. Ele responde quando os céus clamam por guerra, quando o equilíbrio cósmico está em perigo e quando a corrupção ameaça consumir tudo o que é justo. Miguel Arcanjo, cuja espada flamejante corta as mentiras, cujo olhar penetrante alcança as almas e cuja presença faz com que os demônios fujam aterrorizados. Não é apenas temido, é respeitado e reverenciado. Para aqueles que compreendem seu verdadeiro propósito, é amado como o último defensor contra o caos absoluto. Miguel é o guardião que permanece firme, sempre pronto para enfrentar qualquer desafio que possa surgir. O símbolo eterno da luta entre a luz e a escuridão. E o lembrete constante de que, embora o mal possa parecer onipresente, a justiça e a ordem finalmente prevalecerão.